Ele, é uma oportunidade de nós desfrutarmos o melhor que Deus tem para nós. Como flecha. A flecha é um símbolo de conhecimento superior, de abertura ao desconhecido, de penetração no alvo e de luz reveladora, mas também de intuição rápida, a realização individual ou superior. O que a Bíblia nos diz, no Salmo 127, 4? Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Diz-nos que significa que eles devam ir mais longe que os pais, já que uma flecha vai mais longe do que o arqueiro que a lançou. Ali, que eu coloquei o significado, de bolsa. Temos a referência lá em Isaías 49, 1 e 2, que vai falar também sobre o significado da flecha. Como o nosso tempo é grande, eu trouxe um pouco só para a gente. Espero que no final vocês consigam ter a compreensão, o porquê do Salmo 127, o porquê da herança e o porquê da flecha. Ainda no Salmo 127, ele fala de portas. Na Bíblia, a palavra porta é citada mais de 300 vezes. O próprio Jesus Cristo diz que Ele é a porta que dá acesso ao Pai. Em nossa vida, existem portas que precisam ser fechadas e outras que estão esperando para serem abertas. E nessa noite, eu acredito que portas estão sendo abertas e muitas portas serão fechadas. Aqui eu coloquei para vocês o que significa ou o que faz um psicopedagogo. Alguns observaram que logo no início do slide tinha lá neuropsicopedagoga. Para os irmãos que não me conhecem, se existe alguém na igreja hoje que ainda não me conhece, me chamo Maria Raimilde, sou cristã evangélica da Assembleia de Deus de Esperantinópolis. Sou professora, como meu pastor já falou, tanto aqui na igreja como no secular. Sou formada em pedagogia, tenho especialização em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. O que isso significa, Ranite? Por que tu quer trazer isso pra gente? Porque eu, como eu já falei de uma equipe, eu sou apenas um dos membros que fazem parte do processo do diagnóstico, seja ele do autismo ou qualquer outro transtorno ou dificuldade de aprendizagem, que são duas coisas distintas. Então, o que um psicopedagogo ele faz? Ele avalia os marcos do desenvolvimento infantil. O que é os marcos do desenvolvimento infantil? É um manual, assim como nós cristãos, nós temos o nosso manual de regra e prática de vida, nossa Bíblia. O manual do desenvolvimento é onde existe estudo científico, onde nós podemos estar nos baseando para estar fazendo as observações para se chegar a um diagnóstico. Na intervenção precoce, ajuda a desenvolver habilidades básicas, faz o PDI, que é um PDI, Ranite, é um plano de desenvolvimento individualizado. Então, as crianças com autismo ou qualquer outro transtorno na escola, ela necessita de um plano individualizado. Por quê? Porque eles têm características próprias. E aí, para que ele possa se desenvolver melhor, é necessário que se tenha uma pequena separação para que a gente possa orientar melhor. Faz ponte entre a escola para facilitar a inclusão da escola, auxilia no processo de alfabetização, elabora metas de desenvolvimento de habilidades cognitivas e orienta as famílias. Mas o autismo vem de onde? Segundo a ciência, o autismo é uma condição neurobiológica. Como assim biológica, Ranilde? Porque são 3 fatores hoje, não existe nenhum estudo onde diga realmente a origem. O autismo vem disso, daqui, desse ponto. Mas eles são uma condição. Quais são essas condições? É o componente genético, que é hereditário, ou uma mutação.
influências ambientais e prejuízos significativos. O que são essa questão genética? DNAs, né? Então, há um estudo que diz que a deficiência do autismo vem através da genética, que é a composição do DNA. E aí precisa se fazer minuciosamente quando esses genes, eles não são compatíveis, e aí acontece essa deficiência ou outras. Os fatores ambientais. Quem é mais maduro do que eu pode observar a questão climática, alimentação. Então, no período gestacional, é necessário todo um trabalho, né, com a gestante, na questão do alimento, na questão dos ambientes, na questão dos sonhos, na questão dos pensamentos. Então, todos esses fatores, ele vem também contribuir. Aí, né, deu o autismo. Qual que é o maior prejuízo dele? Na interação social, na comunicação e no comportamento. Na interação social, por parte dos autistas, eles não conseguem se socializar muito bem. Porém, quando feita a intervenção precocemente, tendo feito as terapias adequadamente, a gente tem uma evolução muito grande, né? Nós temos autista de nível 3, que hoje é escritor, é palestrante, é fotógrafo. Então, a ciência, com o agir de Deus, ele transforma o ser humano. E não trouxe para vocês por causa do tempo, mas a gente tem muitos depoimentos de pessoas, né, que foram curadas do transtorno através dessas duas vias, do agir de Deus em sua vida e o tratamento precoce. Rania e João, quando que se inicia essa desconfiança? Se inicia, né, antes dos 3 anos de idade. Quais são as causas do autismo? Como já foi falado, né, genética, ambiental e multifatorial. Por que esse multifatorial? Porque são os agentes químicos que a gente encontra principalmente no uso de alimentos, né? Os alimentos e algumas doenças que a mulher pode desenvolver na gravidez, o ambiente e a genética. Esse aqui é o documento, é o manual DSM-5, é o manual dos transtornos. E ano de 2020 sofreu uma nova ampliação nesse documento. Foram incluídos alguns outros transtornos dentro desse DSM-5. Qual que foi o transtorno, Ranilde, que foi colocado aí? O excesso do uso da tecnologia. Então, 2020 teve um estudo no qual chegou-se à conclusão, entre os cientistas, entre alguns pesquisadores, que o uso né, da tecnologia em excesso, ele gerou alguns transtornos. Transtorno de comportamento, né, que é a mesma questão do transtorno de personalidade, transtorno de conduta, transtorno alimentar, transtorno do sono. Então foram vários os fatores. E aí aquilo que a gente já vinha falando, né? Na minha época, quando eu era criança, a gente não tinha acesso tanto a celular, mas a gente já tinha TV. Então quando o menino já queria passar umas 5 horas na frente da televisão, os pais já não deixavam, né? Menino, tu vai ficar louco na frente dessa televisão, ainda mais hoje, que o controle dos conteúdos, né, não se tem, estão abertos para qualquer faixa etária, que é um outro prejuízo que a gente está tendo muito grande. Nós temos crianças de 2 anos que ela já consegue acessar, ela consegue ligar um celular, ela consegue pesquisar a música que ela quer, o desenho que ela quer, e assim sucessivamente. Então, o uso disfuncional das tecnologias, ele acabou tendo agora um CID, né? Porque está dentro desse manual. Aqui vocês, acho que a imagem está pequena, mas ali o F84.0 significa o autismo infantil,
o F84.1, autismo atípico, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, transtorno hiperkinético e deficiência intelectual e estereotipia, transtorno de Asperger e outros, como o TGD. O que significa o TGD, Ranilde? Transtorno Global do Desenvolvimento. Com a nova revolução desse documento, esses transtornos acabaram sendo incluídos em apenas um, que facilitou para alguns médicos na hora de dar o diagnóstico, mas que está fazendo uma confusão muito grande na mente dos pais. Por quê? Porque o autismo, quem é autista não é necessariamente ele ter deficiência intelectual e nem ele ter retardo mental, né? Nós temos autista que tem as duas comorbidades, porém nós temos autista que ele é apenas autista. Com o andar da carruagem, acaba desenvolvendo outra comorbidade, como eu falei anteriormente para vocês. Pessoas dadas como comum, normal, acabam adquirindo, e quem já tem uma tem uma facilidade maior para adquirir, certo? Então vamos lá. O transtorno do neurodesenvolvimento, DSM-5 é o nome daquele documento que eu mostrei. Transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, mas pronunciado, algumas pessoas pronunciam TIA, né? Mas o TEA significa o quê? Transtorno do espectro autista. E aí, como o nome é tão grande, é feito só essa sigla, chamada TEA. O TEA tem 3 níveis: TEA leve, nível 1, TEA moderado, nível 2, TEA severo, nível 3. O nível 1, ele exige um apoio, um direcionamento. O TEA número 2, a criança ela já necessita de um subsídio maior. O TEA número 3, normalmente é a criança não verbal. O que é uma criança não verbal, Ranilde? É a criança que não fala. Então ela não fala, ela não compreende. Aí é onde está muito erro de alguns pais e de alguns profissionais, principalmente dentro das escolas. Por achar que por a criança não dizer, ai, aqui está doendo, ela não sinta dor. E aí é onde entra a nossa responsabilidade, como os pais, como os responsáveis e como cidadão. Como, Ranilde, eu preciso conhecer o indivíduo para eu poder lidar com ele. Então, a diferença entre nível 1, nível 2 e nível 3 são essas características na questão do suporte, certo? E também teve uma discussão muito grande entre esses profissionais por conta da exigência de alguns pais querer que os laudos venham com essa definição. Eu em consultório já falei para alguns que eles não fossem procurar briga ou caçar mais uma coisa para se preocupar, mas que mediante o diagnóstico que ele tivesse, ele já procurasse saber como lidar com aquele diagnóstico, independentemente de ser 1, 2 ou 3, porque independentemente dessa característica, os 3 têm suas características próprias, os 3 têm suas particularidades individuais. Então, os 3 dão trabalho do mesmo jeito. Então, não é necessário eu querer saber o tamanho do meu trabalho. Vamos viver o trabalho por dia. Autismo diagnóstico precoce. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer essa identificação. Por que essa identificação, Ranilde? Alguns anos atrás, era muito mais complicado para se chegar nesse diagnóstico. Era algo que não era falado, era algo que já existia, mas que não era tão comum, vamos usar essa palavra. Não sei se eu posso estar usando esse termo. Porque hoje, algumas pessoas na sociedade estão dizendo que o autismo está na moda. Mas não é que o autismo está na moda. Algumas pessoas resolveram abrir a sua boca. Algumas pessoas resolveram vestir a camisa. E a sociedade, né, ela tem recebido muito esse público.
Nós temos um estudo aí, uma pesquisa, até 2059, para cada 10 crianças que nascer, 3 serão autistas. Essa pesquisa ela saiu em 2018, quando eu li esse artigo. Mas há poucos dias eu estava lendo e a preocupação desse povo está cada dia maior, porque eles estão dizendo que hoje nós estamos com, de cada 59 crianças que nascem, uma é autista. Então nós temos aí, a nível mundial, 1% da população é autista. E boa parte desse 1% não tem diagnóstico, que é algo que atrapalha muito. Porque quando eu não me conheço, eu não sei me desenvolver. Quando alguém não me conhece, não sabe das minhas limitações, não sabe lidar comigo. E aí esse diagnóstico ele dificulta, né? E dentro desse 1% também tem um quadro muito grande de rejeição, né? Que é o que a gente vai falar mais na frente. Então, atualmente o autismo é conhecido como transtorno do espectro autista por apresentar vários sintomas diferentes de socialização inadequada, dificuldade de comunicação e interesse restrito. Segundo o Centro de Controle de Prevenção de Saúde americano, o autismo afeta hoje em 1 em cada 68 crianças, que esse foi o estudo que saiu anteriormente. E essa semana, quando eu estava lendo, já tem essa preocupação. De 68 a gente já desceu para 59. Então, aparentemente em números é insignificante, mas quando se fala de pessoas é igual um grão de areia, né, meu pastor? Então, é muita gente. O autismo ele apresenta vários sintomas diferentes de socialização. Por quê? Porque tem pessoas que conseguem, né, se socializar, outras ainda não conseguem, mesmo mediante a terapia. Justamente por ser um espectro, as características apresentadas no TEA, elas variam muito. Com finalidade de reduzir suas dúvidas, vocês viram, seguem um trajetório, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Como assim, Ranilde? Como eu já me apresentei para vocês, eu tenho 3 filhos e 2 dos meus filhos, 2 dos 3, 2 são autistas. Os 2 meninos têm TEA, os 2 estão dentro do espectro leve. Como eu falei para vocês, não existe, essa é uma palavra que a gente está tentando tirar, porque de leve não tem nada, né? As preocupações, as necessidades são as mesmas de que se tem para lidar com esse indivíduo. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Irmãos, eu já apontei algumas coisas aqui, porque os termos da Ranilde, ela é profissional e ela fala tecnicamente. E o maior propósito nosso é esclarecer. Então eu estou ali ouvindo, ela vai falando e eu vou tentando traduzir, tá certo? Veja só, ela falou de um tratamento precoce. É descobrir o quanto antes. Porque qual é o problema? É exatamente o preconceito que os próprios pais têm. E o objetivo aqui é esclarecer. Nós pedimos que toda a liderança da igreja estivesse, porque eles são representantes da igreja, e na congregação, na comunidade onde eles trabalham, eles poderão esclarecer a sociedade e buscar o auxílio. Então, tratamento precoce, descobrir o quanto antes. Por quê? Quando isso não acontece, se demora buscar socorro. E quem é o prejudicado? A criança. Ela falou no uso excessivo da tecnologia. É celular demais. As crianças, o que a mamãe faz? Pega um celular. Aí eu não aguento esse menino, pega um celular. Então uma criança natural, normal, mas com excesso de celular, estão tendo algumas dificuldades. Terceiro,
eu gosto de falar de dois extremos. Quais são eles? Letra A, são os pais que não reconhecem, os pais ou cuidadores que não querem reconhecer que os filhos precisam de um auxílio, precisam de um profissional, por medo do que vão pensar, do que vão achar, e isso torna-se uma ignorância nossa. Porque eu vou dizer outra vez, a criança é prejudicada. E qual é o outro extremo? Agora é que não pode ter um menino espoletado, que é o povo quer dizer que é autista porque quer um benefício. Os irmãos que estiveram aqui segunda-feira viu que eu carinhosamente falei com uma criança, ela está ali, ó, está no culto, mas ele sabe que aqui não é lugar de fazer o que ele estava fazendo. Então, se a gente amolece, aí não é doente, não. É só a gente aconselhar que está tudo certo e o nome do Senhor é glorificado. À medida que preciso for, eu retornarei. Então, hoje à tarde, no projeto que nós temos, eu passei o resto da tarde com as crianças ali, até em forma de brincadeira, porque eu percebi algo. E uma delas estava querendo comer os dedos. Aí eu perguntei assim: por que você está fazendo? Pastor, é porque lá no celular eu vi isso. A pessoa lá estava, não, você não pode. Então é excesso da tecnologia. Que a nossa, eu pelo menos tenho dificuldade com o celular, confesso para os irmãos. Mas essas crianças não têm, não. Você entregar, ele vai em busca daquilo que ele quer. E na rede social tem uma série de molecagem. Se aquela criança já está comendo os dedos porque ela disse que viu no celular, então ela chamou a atenção dela. Será que amanhã não vai ter prejuízo? os sintomas, né? Professores e outros profissionais que cuidam de crianças pequenas estão percebendo o crescimento do número de crianças com sintoma do autismo. Com isso, temos maior necessidade de conscientização e treinamento desses profissionais para cuidar adequadamente dessas crianças, que é o que a Igreja Assembleia de Deus em Esperantinópolis está fazendo hoje, né? Nós estamos fazendo esse momento de conscientização para dizer que nós estamos de portas abertas, que os nossos pastores já se disponibilizaram, estão aqui e para o que precisarem, tiver ao nosso alcance, né, pastor? Estamos nos disponibilizando. E os sintomas aparecem quando as crianças são ainda pequenas, precisam estar presentes antes dos 3 anos, como já foi falado, e aí a gente vai ver algumas identificações. Quais os sinais que eu posso observar até os 6 meses? Alguns desses aqui, ó. O bebê, desde os primeiros meses, gradativamente começa a mostrar necessidade de interação. Tende a virar a cabeça na direção chamada, ou seja, na amamentação. Quando a criança, o momento de amamentar, segundo a ciência, é o momento onde é efetivado aquele elo entre a mãe e a criança. Então, no momento de amamentação, se a criança ela não consegue te levar o olhar, mesmo você falando, ela não te dá atenção, então já é algum dos sinais de alerta. Começa a partilhar a atenção da mãe e pai, segundo o olhar da mãe, seguindo olhar da mãe quando ela olha para algo próximo. Criança é muito curiosa, então se eu fixo meu olhar em alguma coisa, automaticamente, naturalmente ele vai olhar. Olhando para ela quando vê algo interessante no sentido de expressar, olha que legal isso, você viu? Interagir com sorriso, expressão e afeto quando falamos com eles e fazemos gracinha. Um dos sinais também é esse, não consegue te devolver o riso, né? Já não te dá atenção, ele não te devolve o riso, você conversa, você canta, mas ele não mostra expressão nenhuma facial. Com 12 meses, o que a gente pode observar? Compartilha ainda mais o olhar dos cuidadores em direção a algo e olha para eles quando vê algo legal. Já sabe quem são seus cuidadores e busca-o com o olhar o tempo todo para se sentir mais seguro. Busca a face dos adultos para ver suas emoções quando inseguro com algo. Começa a imitar as expressões simples que são ensinadas, tais como fazer barulho com a boca, piscar,
né? Piscar forte, fazer tchau, mandar beijo, falar palavrinhas simples, soltar com a intenção de se comunicar. Com 24 meses, usa 2 palavrinhas junto com o objeto de se comunicar com pequenas frases. Todos esses pontos que eu fiz, que eu pontuei aqui para vocês, se não existe, são sinal de alerta para procurar um profissional. Mas aí, como o nosso pastor pontuou muito bem, mas aí você sabe lá no fundinho que a culpa foi sua porque você deu um celular para o menino com 6 meses. Mais ou menos uns 4 meses atrás, eu peguei um paciente que a queixa dele era essa. A mãe foi no médico e aí ele falou que a criança realmente tinha características do TEA. E aí no momento da anamnese, que é o momento de entrevista de inicial, que a gente vai fazer a averiguação da gestação da mãe até o nascimento e até aquele dia. A gente faz uma triagem de todo esse desenvolvimento. E aí no meio dessa triagem, eu descobri que a criança ganhou um iPhone 5 com 6 meses de vida. Então foi um período pandêmico, né? Não podia sair de casa e um texto que vocês já conhecem, não vamos entrar aqui. Aí essa criança recebeu esse iPhone com 6 meses. Aí o prejuízo chegou. Só que a conta chegou quando a criança foi para a escola. Porque quando chegou lá na escola, ela não conseguia interagir com os outros, né, da faixa etária. E aí foi onde acendeu um sinalzinho de alerta para esses pais. E aí, fazendo a averiguação, a mãe é terapeuta, e aí ela observou e disse: não, eu não vou aceitar esse diagnóstico, quem errou aqui foi eu, deixa eu correr atrás do prejuízo. E assim ela fez, diminuiu o uso da tecnologia e em pouco tempo a criança estava se socializando normal com as outras crianças. Bebês com autismo precisam de mais estímulo para olhar e atender chamados. Tende a não olhar quando são chamados pelo nome, é agitado ou passivo demais, né? Que não se aquieta. É empeoral, pode não gostar de toques e abraço, vai no colo de qualquer pessoa, parece um bebê sério, que sorri pouco, apresenta pouca reação com desconforto de outras pessoas, não apresenta sorriso social, aquele sorriso por educação, poucas expressões faciais adequadas para a situação, compartilha pouco seus objetos, mostra poucos as coisas legais aos cuidadores, não brinca de faz de conta, não aponta, dificuldade para imitar, déficit de interesse social, não gesticula, aponta ou balbucia com 12 meses, ausência de palavras com significado até os 16 meses, não faz frases funcionais com 2 ou mais palavras até os 24. Porque segundo o marco do desenvolvimento, que foi aquele que eu mostrei para vocês, que a gente também faz essa análise, e aí a gente tem uma lista de coisas que a criança em cada faixa etária ela já consegue se desenvolver. E aí quando ela não consegue desenvolver, a gente vai pontuando, vai pegando de cada fase o que a criança não conseguiu, aí a gente vai investigar por que não atingiu, e aí vai fazendo essa triagem e vai tirando, até a gente se chegar ao diagnóstico. Por que isso, Manilde? Porque o meu filho ouve isso. Quem primeiro recebeu o diagnóstico foi o Davi. Davi recebeu o diagnóstico de autismo com 2 anos e 6 meses. Ranilde, o que foi que te levou? Né? Vou contar aqui um pouquinho da história dele, resumindo para vocês poderem entender todos esses pontos que foram falados. O Davi era uma criança que chorava muito. O Davi era uma criança que não dormia. Dava 2 horas da manhã, eu e o pai, às vezes a gente trocava, por ele gostar de assistir mais do que eu, e ficava. Tinha dias que o Davi dava 3 horas da manhã e o Davi estava pela casa, né? Brincando disfuncionalmente. Não existia um brinquedo específico para ele brincar. Inclusive ele nem gosta. Hoje aí é um menino que ele assiste muito, mas brincar mesmo ele não tem isso. Outro fator que me chamou a atenção: Davi comia exagerado para a idade dele. Outro sinal que chamou a atenção, que para alguns pode parecer assim bizarro:
A fezes do Davi era a fezes de um adulto. Então aquilo que me chamou a atenção. Poxa, como é que pode uma criança com 2 anos e 6 meses ser dessa forma? Mas aí um dia em casa com o Davi, só nós dois, ele começou a fazer o giro na mesa. E aí eu sentei no sofá e fiquei observando. E naquela observação nós passamos 20 minutos. E naquele movimento de giro na mesa, ele parava. Por exemplo, ele parou aqui, foi lá e bebeu água. E quando ele voltava, ele ia para o mesmo lugarzinho. Então aquilo foi que me chamou a atenção. Porque não era aleatoriamente. Se eu parei aqui, quando eu retornar, eu começo desse outro lado. Não. Eles são muito sistemáticos. Então, quando ele voltava para dar continuidade, era do momento que ele parava. Então, naquela noite, foi por volta das 7 horas, aquilo fez assim, caiu a ficha. Eu disse, não, preciso procurar ajuda. Falei para o meu marido, ele disse que eu estava ficando doida, estava caçando doença onde não tinha. E me mandei para Teresina sem autorização dele. Legal. E aí eu fui sozinha, né? E lá fui na médica, cheguei lá, procurei uma médica, levei e deu. Aí o que acontece? O que tu quer dizer com isso? Nós pais, né? Nós já sabemos quando algo não está natural no desenvolvimento. O que nós precisamos é ter a humildade de reconhecermos e procurar ajuda. Entendeu? Então nós temos muito pais. Tem um paciente, né, que tem um prejuízo grande, né, por esse preconceito, porque os pais percebem e aí fica, não, ele vai melhorar, não, filho de fulano. A Bíblia nos diz, né, que os nossos filhos são herança, nossos filhos são únicos. Cada um de nós aqui somos únicos. Deus nos conhece do fio de cabelo à ponta do pé, mas cada um de nós aqui somos individuais, somos diferentes. Então vamos para cá. De uma forma mais dinâmica, eu vou explicar para vocês o que é o autismo. Ter autismo significa que meu cérebro funciona um pouco diferente. Por que pouco diferente? Porque o autismo, ele não é mostrado por um exame de imagem. Você vai fazer uma tomografia, você vai fazer a bateria de exame que for. Então, por que é pedido, Ranilde? É pedido para ver se existe uma outra comorbidade, para saber se tem alguma outra coisa, né? Junto com a deficiência. Porque o autismo em si, ele só é olhar clínico. Como eu já falei para vocês, é feito a observação, é listado, vendo o que se enquadra dentro do tempo, da idade da criança, e aí a gente vai pontuando. Está tudo certo, porque as pessoas pensam de forma diferente. Então o autista, ele não é incomum ou bizarro como algumas pessoas dizem. É diferente como qualquer um outro de nós. Isso afeta a maneira como eu penso e eu sinto. Quando eles sofrem esse tipo de rejeição, a gente vai ter problema nessas duas vias: seus pensamentos e a forma como ele se sente. Ter autismo me torna especial, mas não significa que eu deva ser tratado diferente. Porque a ciência também ficou muito preocupada com esse termo especial. Alguns meses atrás a gente utilizava, né? Pessoas especiais, pessoas com necessidades especiais. Então esse termo ele não existe mais. O termo correto é pessoas com deficiência, seja ela neurológica, seja ela física. Todos têm que ser tratados de forma igual. Deficiência. É difícil me concentrar porque meu cérebro está cheio de distração. Um autista diz, por que ele não consegue fixar nos meus olhos? Porque nesse momento que eu fixo o olhar no meu pastor, né, eu sendo autista, em menos de 1 minuto eu consigo tirar 50 fotografias dele. Então por isso que é tão dificultoso para um autista ele olhar nos olhos das pessoas.
porque o excesso de informação que o seu cérebro manda naquele momento é o que vai trazer ele em crise ou um colapso. Então, quando um autista não olhar no seu rosto, não é porque ele é mal educado, não é porque ele não gosta de você, é apenas uma das limitações que ele tem. Ranildo, então, ele não olha para mim, ele me ouve? Ouve. Como o pastor pontuou, na questão da disciplina a gente vai falar. Dentro do espectro, o ponto positivo que nós temos se chama rotina. O que é rotina? É a mesma coisa de disciplina. Então, quando fui orientada a montar uma rotina para o Davi, para a gente já ir mexendo nas questões do sono, toda a casa teve que contribuir. 6 horas da tarde, não podia ter televisão ligada, não podia ter luzes muito fortes em casa, até ele se adaptar. Então, no período das nossas vidas, a gente fez isso, até ele se adaptar com aquilo ali e nós também. Então, isso se chama rotina. Tem alguns pais aqui que sabem que na hora que a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que eu oriento para eles é essa: montar uma rotina para o seu filho. Ter o horário de acordar, ter o horário para desenvolver cada tarefa. Ou seja, porque eles precisam ter essa rotina. E quando eles têm rotina, você não tem problema. Agora quebre a rotina dele. A primeira coisa que você vai ter é um colapso, uma crise. Seja ela de choro ou outra coisa. Quebrou a rotina. Então não é tão difícil. O difícil é nós adultos, na vida corrida que a gente tem, a gente adequa a minha realidade com a realidade de uma criança de 2, 4 ou 5 anos, né? Que tem essa necessidade. Pessoas com autismo podem ser diferentes também. Ou seja, menino e menina. Não existe só menino ou existe só menina. Alguns autistas não se importam com barulhos, músicas altas, luzes e até de serem abraçados. Isso aqui é um processo, né? O Davi, no início, ele não aceitava isso. Tá bem que meu pastor, que passou um período bem grande, viu? Até ele conquistar a confiança dele. Pastor Silvio do mesmo jeito. E hoje, ele sai do lugar onde ele está, né? E vai até lá. O que eu oriento para vocês? Nunca tente abraçar uma criança. Primeiro, se aproxime, chegue e deixa ela ter essa atitude. Porque pode ser que ele não goste. Porque já pode ser uma dessas características presentes. Eu posso não expressar a emoção da maneira que os outros expressam. Mas eu sinto quando algo está errado. Como não expressa? Lá em casa nós costumamos dizer, são dois, tá falando só de um, já que eu chego no outro. Esse aqui, ele não precisa estar do meu lado, ele não precisa estar olhando para ele compreender o que está acontecendo ao meu redor. Aparentemente ele está sentado nesse momento de lado, mas ele está ouvindo e sabendo tudo que eu estou falando e de quem eu estou falando. Então essa é uma característica deles. E nós, enquanto professores, pais, a gente tem que saber disso. Porque é a forma de se comunicar. Mas na frente eu vou ensinar o início desse processo. Porque hoje eu já me adaptei, que eu sei que ele está ouvindo. Mas até eu ter essa adaptação, a neuropediatra, ela orientou. Tudo que vocês for ensinar para o Davi a partir de hoje, nivele o seu tamanho ao dele, fixe o olhar nele, ainda que ele não olhe para você, tenha firmezas nas suas palavras. Sinceridade. Que é algo que nós temos ouvido muito aqui nos cultos, principalmente de família, a respeito de disciplina, né? Eu gritar não vai dizer que eu sou autoritária dentro da minha casa, nem vai me dar autoridade. O que vai me dar autoridade é ter firmeza no meu direcionamento para quem que eu estou dando. Ter autismo pode fazer com que algumas coisas sejam difíceis para mim. Como, por exemplo, estar no culto desse. O barulho, a quantidade de pessoas, não é? Então, é necessário ser trabalhado. Por isso que nós estamos nessa noite falando. Porque hoje a nossa EBD nós temos, assim como o Davi, nós temos na nossa sala de EBD outras crianças com TEA. E nós, enquanto igreja, nós precisamos conhecer para nós podermos acolher.
Por isso eu posso precisar de apoios visuais, porque posso de ajuda a ser independência. A questão visual, porque tudo é um processo. Então no início lá em casa, a gente tinha no quarto, tinha na sala, tinha na geladeira, tinha no guarda-roupa. Então no início do processo, necessariamente eu usava imagens visual indicando as atividades que ele precisava desenvolver. E com o passar do tempo, as imagens já não foram mais necessárias. Porque o bom que todos nós seres humanos fossemos autistas, são 3 características específicas deles: honestidade, disciplina e foco. Esses 3 fatores, eles se desenvolvem de boa. É por isso que eu digo para vocês, quando quebra a rotina, isso perde. Aninho de sinceridade, por quê? Vocês viram que anteriormente eu falei que eles não fazem uso de imaginação. Isso foi trabalhado na terapia, para que o Davi pudesse criar, né? O que é um momento de brincadeira com ele mesmo, ele imaginar situações e criar. Isso ele tem hoje, ele desenvolveu, mas na terapeuta. Então ele desenvolveu de uma forma para ele resolver as soluções dele. Mas ele brincar imaginadamente, isso não acontece. Porque eles não têm essa peculiaridade. Algumas vezes eu posso fazer sons, movimentos diferentes. Isso é uma forma que eu encontro de me autorregular. Isso aqui está dentro das estereotipias. Aqui é só umas, mas na frente nós vamos ver outras. Alguns estímulos são meramente uma diversão para mim, mas outros são um alívio para as minhas tensões. Bater a mão na mesa, pé, unha. Alguns usam botão, os meus, por exemplo, a questão sensorial muito pertinente. A irmã Junice também não está aqui, né? Ela disse que gostaria de estar aqui hoje, mas aí a Manu está até doente, não deu para ela vir. A Manu também, ela é muito sensorial, né? Então o som, tiver muito alto, incomoda, textura e assim sucessivamente. Então nessa questão, para alguns que não são tão sensorial, a questão do botão, da calça, da blusa, alguma coisa, serve de regulação. Ele fica aqui nesse movimento, ou bate. Se a gente for observar, ele sempre tem algo que é para se autorregular. O meu, por exemplo, a autorregulação é alguns movimentos, né? Ou sentado, e se tiver espaço, é correr. Então, quando ele levanta na escola, está fazendo uma atividade, a atividade foi estressante, e aí ele perdeu lá, ele levanta, dá uma rodadinha por ali, não é 2 minutos, auto se regulou, volta e consegue voltar para o ponto onde ele parou. E não consegue ficar atrasado, né? Então isso é o quê? Atendimento precocemente. É um desafio para ele mesmo. Geralmente está inquieto e algumas vezes não tem coordenação. E por incrível que pareça, mesmo a gente trabalhando, algumas dessas coordenações não funcionam porque o cérebro manda a informação, mas a questão motora, porque o autismo é no neurotransmissores que há essa deficiência. Então, quando o meu cérebro está mandando a informação, dependendo para qual dos neurônios eu esteja enviando, né, eles não vão se conectar no mesmo momento. Leva-se um tempo para ter aquela comunicação. Eu posso não me divertir como na maioria das pessoas, por exemplo, nas brincadeiras. George Lucas está ali, o George Lucas ama bola. O Rian Davi não gosta de bola. Por algum tempo ele se irritava só em alguém dizer assim: e aí, cara, bora jogar bola? Aí ele fechava logo a cara e dizia assim: odeio bola, não gosto de bola. E passavam algumas vezes por mal educado. Por quê? Por ter, né, gostos específicos e restritos. E aí a maioria da sociedade, bola é muito comum entre os meninos, mas nem todo mundo é obrigado a gostar. Mas todos somos obrigados a respeitar. A parte mais difícil do autismo é a comunicação. Por que a comunicação? Mesmo dentro do quadro leve, que a criança verbaliza as suas necessidades, mas a comunicação dele é limitada. Como limitado? Às vezes eu falo, parece que ele não está ouvindo, ele só fala quando ele quer.
Não adianta eu estipular. E se ele disser eu não vou fazer isso, aí eu vou para negociação. Como assim, Ranilde? Vai negociar com uma criança? Foi outra coisa que eu, enquanto adulta, eu aprendi. Que negociação é diferente de compra. Como é que eu vou negociar? Eu negociava com ele assim: Davi, tu vai ter que fazer a apresentação oral. Eu disse: eu não vou fazer isso. Aí eu perguntava: mas por quê? Então, quando ele me dizia: não, porque isso me tira do meu controle, isso aqui eu não quero fazer, aí eu ia pontuando, e aí eu ia fazendo a troca. Então, se isso perturba ele, então vamos fazer o seguinte: é a quantidade de pessoas? Eu lembro que numa das primeiras vezes que ele foi fazer a apresentação na escola para o Dia das Mães, que é muito comum, né? A gente fica toda empolgada que vai lá para frente. A primeirinha, ele ficou o tempo todo deixando aqui, ó. As crianças fazendo lá o movimento da música e falando, e ele deixando aqui. Aí saiu. Chorei muito, disse: meu Deus, será que você vai conseguir? Vai ser muito difícil esse menino ser incluído. Beleza, passamos. Ano seguinte chegou, Davi foi de novo para a apresentação do Dia das Mães. Na hora lá da fala dele, ensaiou, eu sabia. Ele disse: eu não vou falar. Davi disse: eu não vou falar. E não falou e acabou-se. E mais uma vez saiu da apresentação sem realmente fazer o que as pessoas queriam que ele fizesse. Tempos se passaram. Davi já estava com 6 anos, na apresentação novamente. Davi foi o melhor da turma nesse dia. Então, o que tu quer dizer com isso, Ranilde? Porque nós precisamos conhecer o que é o autismo. Eu preciso conhecer quais são as limitações dos meus filhos. Não é só aquele que é autista, não. Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos alguma coisa que nós somos bons. Então a gente tem que observar no que é que eu acerto e naquilo que eu erro e trabalhar em cima daquele erro. Alguns autistas têm dificuldade para falar por causa da apraxia. Outra coisa, aí se preocupa assim: mas esse menino vai falar, não vou levar mais para fono. Quando você deixa ou você interrompe o tratamento, você não tem noção do prejuízo que está causando. Porque dentro do espectro tem algumas coisas que a gente dá para correr contra o tempo. Tem outras que a gente não consegue. Principalmente no desenvolvimento das habilidades. Quais são as habilidades, Ranilde? O que é comum para o ser humano? Né? Com a fala. A fala é muito comum. Mas dentro do espectro é um dos desafios muito grandes, principalmente para quem está enquadrado dentro do nível 3. Nível 1 e nível 2 não tem tanta compreensão. Eles falam, né? Ranilde, isso é para todo mundo? Não, como eu disse para vocês. O meu outro filho tem 12 anos, que também está enquadrado dentro do autismo leve. Só que a maturidade de compreensão de um para o outro é gigantesca. O Rian, ele consegue ter uma compreensão e uma visão de mundo bem maduro. O George Lucas, não. Eu preciso ensinar um pouco mais. Entendeu? Então eu tenho que estar mais, ele tem que ter mais estímulo para poder vir desenvolver. É como se ficasse sem conexão, né? A questão lá da apraxia. Meus pensamentos se perdem até chegar na minha boca. Às vezes eu digo sim, quando na realidade quero dizer não. Porque, como eu expliquei para vocês, na questão da fotografia, com a fala é do mesmo jeito. Principalmente quando o pai é que nem eu, fala demais. Então, eu mudei muito. Por quê? Porque eu exigia, hoje eu ainda faço e eles param de assim: mamãe, a senhora fala demais. Bora, a senhora tem que dizer tudo de novo. Porque hoje, olha, tu vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer. Gente, isso aí é muito cansativo. É igual você pegar e dar uma lapada no menino, para quem tem o transtorno. Por quê? Porque o excesso de informação ao mesmo tempo vai tirar ele do foco. Então sempre tem que ser clareza e objetividade naquilo que você quer. Davi, eu quero que hoje você faça isso. Ó, é aqui, assim, assim, assim. Pronto. Davi, você vai... Ele nem ouve, ele não me dá nem atenção.
justamente por causa dessa dificuldade. Porque os pensamentos, até mandar para chegar na boca e sair a palavra, né, tem um processo. O mesmo acontece com o meu corpo. Ele muitas vezes não obedece aos meus pensamentos. Eu fico deprimido frequentemente pela minha incapacidade de comunicar. Isso aqui já vai acontecendo na adolescência, né? Enquanto pequeno, a gente tem essa questão muito do não falar e respeitar. Mas eles se excluem, porque não conseguem falar, não fala correto. Tem muitas palavras que a língua não dá para falar, e aí isso vai gerando outros transtornos, né? Que o primeiro deles aliás, é a depressão. Ele se exclui da própria sociedade, né? Ele não consegue se comunicar com outras pessoas da sua faixa etária, e aí a gente tem outros problemas. E por isso, as pessoas muitas vezes interpretam de forma incorreta o meu comportamento. E eu tenho crises. Então, a figura de linguagem não é comum para uma criança com TEA. Então, nós, enquanto professores e pais, a gente realmente tem que saber, tem que ser objetivo, como eu falei desde o início. A figura de linguagem não funciona. E mesmo sendo trabalhado e orientado, a gente ainda tem muita dificuldade. O Davi mesmo, há poucos dias a gente estava conversando sobre isso. E aí ele disse para mim: mamãe, a única coisa que eu ainda acho ruim na escola é isso. Porque quando a professora diz assim, o avião caiu, né? Está fazendo uma leitura, um texto, lá tem essa frase, o avião caiu. Para eles, está caindo um avião naquele exato momento. Então ali vem um turbilhão de sentimento, de sensações, e ali ele já tem um colapso, uma crise. Então, os professores, nós como pai, a gente precisa ter esse conhecimento para a gente poder direcionar. Porque então, quando eu vou falar Davi, eu vou te contar aqui uma história, e nessa história vai falar de um avião que caía. Então você tem que ir incrementando, antecipando situações. Por isso, me ajude a me comunicar e não fale por mim. Aqui outra coisa que a gente tem muito problema no consultório, viu, pastor Silvio? Quando a gente vai para montar rotina, aí tem pai que diz assim: Ranilde, eu não sei montar, tu monta para mim? Eu disse: criatura, eu tenho que saber a rotina da minha casa, mas da tua não dá para eu saber, eu não vou estar lá. Então como é que eu vou montar a tua rotina? Vamos fazer aqui, deixa eu te mostrar como é. Tu levanta que hora? Eu levanto 6 horas. O que é que tu faz primeiro? Aí eu vou pontuando para a pessoa fazer. Por quê? Porque a realidade é diferente para cada um de nós. E aí tem muito pai que ele antecipa tudo para os filhos. Aí quando chega na escola, o trabalho é grande. Porque a criança não consegue sentar, a criança não consegue tirar o material da mochila, a criança... Então são muitas coisas comuns, né, que de fácil acesso, que pode ser resolvido. Com licença, boa noite, paz do Senhor. Pegando o que ela falou, eu queria entender se essa acúmulo de tarefas seria antes de concluir uma tarefa já apareceu outras. E aí ele não concluiu a primeira e já tem outras tarefas para ser isso que eu não entendi. Não, é uma tarefa por vez. Até ele conseguir ter a compreensão de que você faz a listagem e ele consegue. Sim, irmão José, é exatamente isso. Então, o excesso de informação antes da conclusão, a gente tem perda, né? E aí a gente tem que esperar. Por isso tem que ser antecipatório. Você antecipa as situações, né? O Davi, Ranilde, por que tu
Davi, porque as características dele são bem mais atípica, diferenciada que o Jorge Lucas. O Jorge Lucas, ele consegue se socializar normal, né? Ele brinca com outros meninos, ele está no meio de adultos. Para o Davi, essa situação já é mais complexa. Tem lugares que a gente vai e eu preciso voltar para casa antes de terminar aquilo que a gente foi fazer, porque ele não conseguiu ficar no meio das pessoas, viu? Por isso que eu estou usando mais um outro. Não vão pensar que é preferência. Então, nessa questão, irmão José, eu vou fazer uma prova. E aí, lá na prova, eu coloquei uma questão. Pinte os nomes com a letra P. Aí o Davi pintou todos os nomes que tinham uma letra P, tipo azul. Aí, na hora que a professora foi fazer a correção, a professora colocou errado, né? Aí, eu fui na escola, cheguei lá, professora, isso aqui, como é que foi? Ela disse, não, é porque ele marcou tudo de uma cor. Eu disse, professora, leia a questão para mim. Pinte o nome iniciado com a letra P. Exato. Aqui não está dizendo, pinte cada um dos nomes iniciado com a letra P de uma cor. Então, a informação, como ela não foi de compreensão para a criança, na visão da professora ela errou, e na visão dele ele não errou, porque ela não disse. Ela não disse o que era que ela queria por completo, ela disse só pinte. Então ela devia ter dito pinte de várias cores, ou pinte com cores alternadas. Então a compreensão a gente perde muito quando ela não é objetiva e clara dentro desse universo do espectro, certo? E aí no início a gente começa por essa montagem de rotina, por quê? Porque é a forma de comunicação inicial. E aí vai mudando gradativamente de acordo com o crescimento. Vamos dizer que não é exatamente culpado somente os livros, que é por isso a importância de nós estarmos aqui hoje. Porque se eu tenho, né, aqui na igreja hoje crianças desse viés, então eu vou ter que me preparar para receber aquela criança. Por isso que eu tenho que conhecer. Então, mesmo que os livros, por exemplo, que o pastor Silvio bem sabe que eles já fizeram um monte de perguntas, não tem uma vez que eles não façam a leitura da Bíblia que eles não tenham 2, 4, 10 perguntas. Porque para mim, enquanto adulta, é difícil, às vezes, a compreensão dessa linguagem e dele. Aí, como eu já sei, aí eu vou pedir ajuda ao universitário. Aí, às vezes, eu digo assim, não, isso aqui eu não sei responder, você me dá um tempo? Aí eu vou ajudar a pesquisar e vou passar. Porque às vezes quando eu vou fazer alguma orientação com a minha filha também, eu entendo que a pergunta do livro está um pouco distorcida. Até eu bater a cabeça eu fico, entendeu? E ela, às vezes ela me corrige, papai é assim. E a figura de linguagem, não é? Duplo sentido, a figura de linguagem, a compreensão. Por isso que a gente tem que ser objetivo do que a gente vai querer em relação a eles. Porque em relação à escola, ela tem que dizer o que ela quer, independentemente da criança para a qual ela está orientando. Tem que ser objetivo no que ela precisa alcançar. Eu posso aprender a fazer tudo que as outras pessoas da minha idade fazem. Tenha paciência comigo, presuma competência e eu vou te surpreender. Por que aqui compreender? Me surpreender. O Davi ainda não venceu a etapa do calçado, né? Então, por muito tempo, ele resistiu calçado com cadastro. Ele não gosta de jeito nenhum de calçado. Mas se o calçado for de cadastro, o incomoda mais ainda. E aí eu perguntei para ele uma vez por quê. Ele disse que é porque dá trabalho para fazer aquele negocinho ali. Mesmo motor, então ele não gosta. Muito tempo ele passou só na sandália e meteu o pé. Se vocês observarem ainda hoje, ele faz isso. Ele não gosta. Então, eu enquanto mãe, eu posso fazer o quê? Que eu fiz várias vezes. Eu sempre tenho que ter um sapato de cadastro em casa. Porque vai chegar um momento, no meio da sociedade, que ele vai precisar usar um sapato de cadastro.
E aí, se eu não tiver oferecido isso em casa, ele vai ter crise onde ele está sendo incluído. E quando eu ofereço, ele vai ter a compreensão de que em algum momento ele vai precisar daquilo ali. Eu obrigo? Não, porque não é obrigatório, mas eu ofereço. O que fazer depois do diagnóstico de autismo? Até agora a gente falou de características, né? Do que é. Então agora a gente vai ver o que vem depois desse diagnóstico. Então, o pai recebeu o diagnóstico. Busca informações. O que é autismo? O que ele significa na criança? O que ele realmente tem descrito, baseado em evidências científicas e etc. Segunda pergunta. Contar aos familiares. Terceira. Revelar o diagnóstico, sim ou não. E depois vem o processo do luto. Isso aqui, na hora que recebe o diagnóstico, essas 3 primeiras perguntas é para o Google, viu? É lá no Google que vai. E aí nós sabemos que o Google tem muita coisa boa, mas tem muita fantasia. Muita fantasia. Principalmente quando se relata de pessoas, de trabalho, de dia a dia, de coletividade. Aí aqui embaixo eu pontuei, né? Depois do diagnóstico, a primeira coisa que nós temos que fazer, primeiro passo é quebrar o preconceito quando seu filho foi diagnosticado. Por que o preconceito, Ranilde? Porque quando eu não aceito, eu não me abro para o novo, eu não cresço. É como o pastor falou esses dias. Se eu ainda ouço uma música do mundo, é porque eu ainda não fui verdadeiramente cristã. Ainda não sou verdadeiramente cristã. Por quê? Porque eu ainda estou nas vestes velhas. Eu não me abri para o novo. Dentro do diagnóstico é a mesma coisa. Então nós temos pais que negligenciam o tratamento precoce, negligenciam a ajuda de familiares, negligenciam a ajuda da sociedade por conta desse preconceito. O que vão dizer? Vão chamar meu filho de doido, vão dizer que meu filho é isso, vão dizer que meu filho é aquilo. Mas a primeira coisa, enquanto pai ou responsável receber o diagnóstico, é vencer a barreira do preconceito. Buscar auxílio de profissionais especializados. Ranilde, por que tu botou profissional especializado? Se lá no Google eu encontrei tudinho. Lá no Google eu encontrei como é que monta a rotina. Lá no Google tá tudo bonitinho, tem um monte de figuras coloridas. Por quê? Porque eu sei a minha realidade. Quando eu montava a rotina, né? Uma vez eu conversando com a Poliana, aí na sala, né? Lá na educação, na sala de atendimento, eu não tinha muitas cores. Ela disse, Ranilde, por que tu não tem mais cores aqui? Aí eu disse, não, porque se eu coloco informação demais, eu vou ter perda. Como assim? O excesso de cores, o excesso de estímulo sensorial, ele vai tirar a atenção da criança, para algumas. Para outras, eu vou ter crise no momento errado. Então, é necessário ter sim um equilíbrio. Então, o que? Mantenha guardado. Quando eu vejo uma criança que é aquela que eu sei que gosta de muita coisa, eu ofereço muita coisa. Quando tem aquela que eu sei que não gosta de muitos estímulos, eu tenho que ter menos estímulos possível. Por isso, a questão de você procurar um profissional especializado. E aí a gente pede mais uma vez, não tenham vergonha, procurem ajuda. Quanto mais cedo vocês procurar, melhor é. Lembro-me que no terceiro retorno do Davi, ele já estava com 3 anos e 4 meses, porque a gente ficava indo, foram de 6 em 6 meses, não, de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, depois uma vez ao ano, no início do tratamento. E aí um dia eu chego lá, a doutora olha para mim, Davi já mais, individual, que ele é bem decidido. Ela disse, olha mãezinha, o Davi já tem a personalidade formada. Aí eu repreendi, em nome de Jesus. Que foi, mãezinha? Nada não, doutora. Quando cheguei em casa eu fui estudar sobre personalidade. Quando eu estudei sobre personalidade, eu olhava e disse assim, está repreendido em nome de Jesus. Menino com 3 anos, ele já tem uma personalidade formada? Não existe.
Lado bom. Esse foi o lado ruim que eu senti. Qual o lado bom? Esse aqui, ele vai ser muito decidido. O que ele escolher para a vida dele vai ser o que ele vai querer ser. Qual foi o meu trabalho? Quadriplicou. Porque eu sabendo que ele tinha essa especificidade e era decidido, eu tinha que saber orientar, porque senão eu ia perder. E aí nós estamos aqui. Hoje ele tem um gosto diversificado, né, em relação, e eu acredito que a sua personalidade, Deus é quem vai escrever, como ele tem escrito até agora. Incentive seu filho a praticar atividades comuns e ter conhecimento. Por que essa questão da prática? Como eu falei para vocês, eles têm as estereotipias. A partir dessas estereotipias, nós, quando pais, a gente vai observar aquilo em que a criança ela se encontra para lhe acalmar. O Davi, por exemplo, corre. O George joga. E aí a gente tem outras crianças, né? Eu tenho um paciente que desenha. Eu tenho um paciente que ele fica mesmo quietinho lá no lugar dele, enquanto aquele momento. Aí eu tenho um paciente que pula. A gente jura que ele está cansado. E não é, ele está se autorregulando. Então essa prática de atividade física é por eles ter um excesso de energia, né? E aí quando a gente coloca eles, né, nessa prática de exercício, a gente vai ter uma autorregulação melhor. Não esconda seu filho do mundo. Por que não esconder o meu filho do mundo? O Davi, quando recebeu o diagnóstico, muito cedo, e logo quando ele começou a falar, que ele recebeu com 2 anos e meio, com 3 anos, devido à intensidade das terapias, 3 anos ele começou a falar, ainda hoje está aí, de vento em popa. Eu comecei a falar para ele, e a minha memória é ruim de data. O dia da Conferência Municipal de Educação foi que dia, Poliana, a data? 26 de março. No dia 26 de março de 2022, lá naquela conferência, eu recebo um áudio da professora elogiando, me parabenizando e parabenizando pelo Davi ir na frente da sala de aula e falar dele mesmo, falar das suas limitações. Então Davi tinha uma apresentação naquele dia, e aí eu não lembro qual foi a história que ele tinha escolhido para ele falar sobre o autismo. Aí eu disse: Davi, por que tu não fala do próprio autismo? Nós estamos no mês, né, está se aproximando, por que tu não faz? Eu disse: pronto, mamãe, pois tá bom. Pesquisou e falou. E aí lá na frente eu lembro uma parte da professora que foi o que ficou gravado na minha mente, foi essa: amiga, você está de parabéns, porque o Davi falou dele mesmo e a turma se emocionou. Porque no meio da turma também tem outras crianças autistas. Na sala do Davi tem, parece, 4 ou 5 crianças com outras deficiências. E naquele momento uma das crianças olhou e disse: poxa, Davi, tu também é autista, que bom! E dali criou-se uma nova amizade. Ou seja, nós precisamos estar ao lado de pessoas que falam a mesma língua, não é? E aí a gente só tem ganhos quando isso acontece. Por isso que a gente não deve esconder os nossos filhos. Diagnóstico do George Lucas chegou. George Lucas estava com 9 anos. Conversava eu com ele, porque eu sentei com o pai dele e falei: olha, a gente vai ter que falar para o George a respeito do diagnóstico. Aí se fosse eu não falava não, deixa mesmo sem ninguém saber, ele não consegue se desenvolver de boa. Eu disse: não, mas eu preciso falar, porque no dia que ele for confrontado, se eu não tiver falado com ele, ele vai dizer assim: minha mãe mentiu. E se a minha mãe mentiu, qualquer pessoa pode mentir. Sentei com ele uma tardinha, uma volta das 6h30, e aí fui começando, contando uma história, né? E quando eu cheguei, eu disse: olha, você é assim. Aí ele começou a chorar, chorou e disse: mamãe, eu não quero que as pessoas saibam.
Aí eu fiquei e disse, meu Deus, meu filho, mas por que você não quer que as pessoas saibam? Porque elas vão dizer que eu sou louco, vão dizer que quando eu não conseguir uma coisa, vai dizer, porque ele é artista, por isso que ele não consegue. Ou seja, George e Lucas já tinham compreensão de uma sociedade preconceituosa. E aí eu estava novamente com um novo desafio. Colocar na mente dele que por ele ser diferente, ele tinha que estar incluído no meio de pessoas diferentes, porque todos nós somos diferentes. E aí nós começamos um processo com ele, né? Demorou um pouco, mas graças a Deus ele aceitou. Ranilson, o que tu quis dizer com isso? A diferença do início para você pegar o carro andando. O Davi foi mais fácil da sua aceitação, porque foi logo muito cedo. E já o outro, como já estava andando, é muito mais complexo. Ranilson, por que tu está trazendo isso? Porque eu tenho um paciente com 18 anos que pegou o diagnóstico há 2 anos atrás. É um adolescente, faz ensino médio, 2º ano do ensino médio, e sofre muito bullying na escola. Por quê? Porque ele fica na sua particularidade, porque tem algumas coisas que ele não consegue se desenvolver e outras ele tem habilidade. E aí, então, o atendimento precocemente para a procura de profissionais, mediante todas essas características que eu pontuei para vocês, elas são necessárias. Veja o lado positivo. Qual o lado positivo? Eles aprendem como qualquer outra pessoa, ou até mais rápido. Na maioria das vezes, eles aprendem até mais rápido. Como assim, Ranilde? Se não tiver uma outra comorbidade, eles aprendem muito rápido. A minha cunhada está ali, né, há pouco tempo ela recebeu o diagnóstico dela. E esses dias a gente tem ouvido, acho que tanto ela quanto eu, a gente recebeu muito assim, a felicidade do desenvolvimento do filho dela, né? Um menino muito esperto, o alfabeto ele conhece por completo. Enquanto eu tenho paciente que está lá na 5ª série e não consegue ou não sabe o alfabeto. E ele sabe o alfabeto alternando de trás para frente. E para cada letra, a idade dele fez 3 anos agora no dia 11 de abril. E ele já sabe. Então, quanto mais cedo, mais evolução nós temos. Aqui são as leis, né, que amparam a questão do autismo para alguns benefícios. Eu vou pular porque não são tão interessantes. Os direitos fundamentais da pessoa com autismo: ter uma vida digna, respeitada, a sua integridade física e moral e livre, desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer, direito à saúde, incluindo a diagnósticos, atendimento multiprofissional, a nutrição adequada, a terapia nutricional, os medicamentos, entre outros, proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, direito à educação, à moradia e ao mercado de trabalho, ou seja, os mesmos direitos que qualquer um de nós temos, eles também têm, e eles também são capazes, viu, de se desenvolver. Por que devemos focar nas habilidades da criança? Esse exemplo aqui eu vou pegar a questão do Nelson. Por que nós devemos essa habilidade? Aqui, porque os pais fazem muita comparação. O meu filho tem 3 anos, mas ele já consegue pintar. O filho de fulano tem 3 anos e não consegue fazer nada. Pelo amor de Jesus Cristo, não compare idade. Foque nas habilidades. O que seu filho é capaz de desenvolver e o que você quer que seu filho aprenda. Como assim, Ranilde? Como eu falei para vocês, eu tenho um paciente que está no 5º ano e ele não sabe ainda o alfabeto. Eu vou me preocupar com a idade dele, que ele está com 12 anos? Não, eu vou me preocupar em desenvolver habilidades para ele viver o dia a dia melhor. Porque eu não vou conseguir atingir essa faixa etária. Então, esse julgamento em questão de faixa etária, para o universo do TEA, ele não existe. Porque a gente sempre vai além. Acolher e atender.
São coisas muito diferentes. Por que diferente? Aqui a gente vai falar da indisciplinada. Aquela criança que não se aquieta, que corre, né? Como é que eu, enquanto pai ou profissional, vou fazer aqui? Alguns momentos, quando eu falo em acolher, as emoções desconfortáveis das crianças, como o nojo, a raiva, a ansiedade, o medo, a tristeza, a decepção e a frustração. Aqui entra novamente os meus filhos. O George Lucas tem seletividade alimentar. Então é muito comum, né? Se algum de vocês topar ele aí, ele vê uma comida e a cara de nojo vai ser rapidinho. Por quê? Porque ele tem seletividade alimentar. E aí algumas pessoas já vão dizer, mas que menino mal comportado, tu viu a careta que ele fez? Ou então cheirar a própria comida. Antes de comer, olhou, cheirou, para ver se vai. Isso faz parte, né, desse processo. Então como é que eu vou fazer? Adultos entendam como permissividade ou atender pedidos sem critérios, ou como se acolhimento fosse um reforçador para um comportamento indesejado. O que significa esse acolher? Para ilustrar, vou dar um exemplo. Uma criança grita, chora porque quer um brinquedo que está sendo usado pelo primo. Como é que eu acolho? Poxa filha, estou vendo que você está chateada com isso. Senta aqui no meu colo. Vamos esperar essa raiva passar. Atento. Tudo bem, filha? Não se preocupe. Vou tentar conseguir o brinquedo para você. Invalidar. Não acredito que você está chorando por isso. Que feio, menina. Chorando. Então aqui a gente tem 3 situações para usar nesses momentos, que é muito comum entre criança, né? Na questão de querer o brinquedo dos outros. Então, o acolher é o quê? É eu validar o sentimento da criança e dizer que tudo tem seu tempo. E aí, quando eu digo para ela, tudo bem, filha, não se preocupe, eu vou conseguir, eu estou facilitando. Que tudo que aquela criança chorar ou querer, ela vai ter. E aí a gente precisa ter, né, essa preocupação e esse cuidado. Enquanto pais ou profissionais, a gente saber o que a gente está acolhendo e o que a gente está atendendo. Abril é um mês em que se discute muito sobre o autismo e vamos falar um pouco do que a gente já viu. Nem tudo são espinhos no autismo. Olhe para as flores. Vamos ver tanta cor negativa, né? Vamos ver aqui o que a gente tem como flores. Foque no potencial e não nas limitações. Precisa haver mais ênfase no que a criança pode fazer em vez do que ela não pode fazer. Por exemplo, o Rian Davi, ele tem muita resistência na escrita, porém ele ama leitura, principalmente quando é outra pessoa que ler para ele. Então o que foi que eu fiz? Para início, as provas, as avaliações, que necessariamente precisavam escrever muito, a gente optou por fazer oral. Por quê? Fui validar a potencialidade dele. Ranilde, mas aí ele não vai ficar querendo fazer sempre prova oral, já que ele não gosta de escrever? Não. Aí eu volto lá, negociaçãozinha de novo. Eu disse, olha, hoje vai ser assim e amanhã vai ser assim. E aí a gente vai levando a cada dia e aí a gente vai tendo esse crescimento. Porque não é necessariamente você focar só na limitação da criança. Então, se ele não sabe escrever, eu vou passar 10 páginas. Bora, senta bem aqui. Escreve isso aqui. Aí lá ele vai repetir. Outro dia a gente viu, até no jornal, foi matéria do jornal, uma professora que fez a criança escrever, eu não sei se foi 30 vezes, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. Então isso é um preconceito muito grande. Imagine uma criança dessa. Com limitações e sem limitação, ela vai ter dificuldade para se desenvolver na sua maturidade. Então foque no potencial dos filhos de vocês. Observe naquilo que ele consegue se desenvolver. E mediante aquilo ali, nós temos que ter a visão e a possibilidade de ensinar outras coisas fazendo uso daquela habilidade. Assim como qualquer outra criança, cada criança autista é única e apresenta um conjunto de talentos e desafios. Então, não dá
autista é igual ao outro. Deu para perceber, né, em meio às características que eu pontuei aqui. Cientificamente, o diagnóstico deles é o mesmo, mas a desenvoltura, a percepção, o desenvolvimento, a maturação são diferentes. O autismo não é uma limitação, mas sim um conjunto de pontos fortes e desafio com a intervenção e apoio. Crianças autistas podem desenvolver e ter muito sucesso. Precisa conhecer a criança e saber quais são os seus pontos fortes. Assim podemos usar seus pontos fortes para enfrentar os seus desafios. Ame seu filho e tenha muito orgulho de cada conquista. Concentre-se no que pode fazer, em vez de fazer comparações com outras crianças. Ame porque ele é, e não pelo que você acha que ele deveria ser. Às vezes nós, enquanto pai, a gente quer, ou a gente tem, né, uma figura de algum sonho nosso, e a gente quer implantar na nossa criança. E aí, se nós fizermos isso, a gente vai ter problema. Porque a gente não vai deixar a criança se desenvolver, mas sim vamos estar limitando ela para viver o sonho que era meu. O que são estereotipias no TEA? Quais são elas? A estereotipia é um termo médico utilizado para nomeações repetidas e ritualizadas, ou seja, movimentos repetitivos, características únicas de cada um. As estereotipias mais comuns que vocês podem ver são essas aqui, ó. Olhar lateralizado, ecolalias e repetição de som, flaps, balança as mãos, braços ao lado do corpo, anda de um lado para o outro sem propósito aparente, anda na ponta dos pés, pula, grita sem motivos aparentes, bate nas próprias orelhas, movimenta a mão repetitivamente na frente dos olhos, observa o objeto fora do ângulo natural, vira o objeto de ponta cabeça e movimenta o tronco para frente e para trás. Aí são algumas estereotipias, as mais comuns, viu? Autismo e mudança. Aqui também é outro ponto muito forte. O que é essas mudanças? Espera o quê? Mudanças podem ser bastante estressantes para as pessoas autistas. Mudanças inesperadas costumam ser mais difíceis de lidar. Mudanças no ambiente físico podem ser difíceis de gerenciar. Mudanças podem ser pequenas, como a mudança na rotina, ou grandes, como mudar de forma na escola. Então, mudança para autismo não existe nem tamanho e nem quantidade. Pode ser a mais simples que for. Ela gera uma crise. Por isso que você tem que antecipar os fatos. Quando confrontados com a nova situação, os autistas podem começar a planejar excessivamente uma pequena mudança. Pode fazer parecer que tudo está desmoronando. Como foi quebrada a rotina, como a gente já falou, a gente tem algumas perdas. Aqui são imagens de algumas das estereotipias que a gente falou. Seus bracinhos que guiam com meio de comunicação. Por quê? Porque é uma das características mais comuns, gente, a gente observar. É tudo que a criança quer, ele pega aqui na mão do adulto e levanta o objeto que ele quer. E ainda fica. Não aponta. Vem na mão do adulto para pegar o que ele quer. E assim sucessivamente. Sua boquinha, né, de repente, entendendo? Seu corpinho que gira. São imagens daquelas características que a gente faz. Então, eu agradeço a atenção de todos e a paz de Cristo. Aí nesse momento eu deixo aberto para os pastores, se quiserem fazer alguma colaboração, ou se tem alguém que queira alguma coisa a perguntar.